Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar uma dica bem interessante, que é a utilização de uma ferramenta chamada Lightserver. O Lightserver, na verdade, ele é um HTTP server, onde você pode rodar seus web apps escritos em HTML, CSS e JavaScript de uma forma simples e rápida. Há um tempo atrás eu divulguei um vídeo sobre uma outra ferramenta chamada HTTP Server. Elas são ferramentas semelhantes. No entanto, o Lightserver ele permite você incorporar alguns recursos mais avançados e algumas características que vão ajudar bastante quem é o desenvolvedor. Então, o Lightserver, dois recursos bem interessantes do Lightserver, em primeiro lugar, ele possui um painel admin. Para permitir exibir esse painel admin, ele utiliza uma outra ferramenta chamada Browser Sync. E ele tem um outro recurso também bem interessante, que é o Auto Refresh. Então, por exemplo, quando você está codificando a sua aplicação ou mudando alguma coisa no seu código-fonte, automaticamente é feito um refresh da sua página no browser. Isso agiliza bastante também o processo de desenvolvimento de quem está desenvolvendo uma aplicação, um web app ou um site. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa saber então do Lightserver, né, o que eu vou explicar para vocês, em primeiro lugar a instalação dele, tá? Em segundo lugar as configurações que ele possui, que permite você incorporar recursos no Lightserver, e em si a utilização dele, ok? Então vamos começar aqui pela instalação. Eu vou entrar aqui no meu prompt. Tá? Entrei aqui no meu diretório onde eu tenho o esqueleto da minha aplicação. E o que eu vou fazer agora para a instalação é executar o seguinte comando: npm install save dev Lightserver. Tá? Essa opção aqui, na verdade, eu estou instalando o Lightserver dentro aqui do meu diretório da minha aplicação. Tá? Então ela vai ser, eu posso rodá-la só a partir desse diretório. Existe uma outra opção que é o npm install -g espaço light-server, que ele vai instalar o Lightserver de forma global. Tá? E aí você pode executá-lo em qualquer aplicativo, em qualquer diretório que você esteja. Então aqui eu vou fazer a instalação aqui do meu pacote, então, do Lightserver. Feita a instalação do Lightserver, ele vai, na verdade, aparecer aqui nesse diretório, no Node Modules. Tem uma pastinha chamada Lightserver. Tá? E dentro do meu package.json, ele vai estar aqui dentro do dev dependências, aqui ele vai ter o Lightserver e a versão dele. Bom, para rodá-lo agora em prompt de comando, o que eu vou precisar fazer dentro aqui do meu arquivinho package.json, na propriedade scripts, dentro dela eu vou criar uma propriedade chamada dev, dois pontos, Lightserver, e vou salvar o meu arquivinho package.json. E aí sim, dentro no meu prompt de comando, eu vou digitar o seguinte comando: npm run dev. Automaticamente ele já vai começar a rodar o meu Lightserver. E o mais legal do Lightserver é que ele já vai abrir o browser de forma automática, o browser padrão que você tem configurado aí no seu sistema operacional, e já vai carregar aqui a minha aplicação de exemplo aqui, como vocês podem ver. Tá? Então, além dos recursos lá de painel admin e do refresh automático, ele também permite você, de forma padrão, a hora que você rodar o comando Lightserver, ele abrir o browser automaticamente e carregar a sua aplicação. Um ponto interessante aqui que vocês podem ver aqui no prompt é que no momento que ele está fazendo, subindo
servidor, né, o Light Server, ele já te mostra aqui as URLs. Então ele mostra aqui a URL local, como que você pode chamar a aplicação, a URL externa, e aqui logo abaixo eu tenho as URLs do meu painel admin, tá? Também a mesma coisa, como que eu chamo a URL localmente e como que eu chamo a URL de forma externa, tá? Então, agora eu queria mostrar para vocês a parte do painel admin dele. Eu vou entrar aqui no meu browser, no Chrome. Por padrão, ele vai criar lá na porta 3001. Então, eu vou colocar aqui localhost, porta 3001. Então aqui a gente tem o painel admin, né, do Light Server, né, ele utiliza o componente, a ferramenta Browser Sync para exibir esse painel admin. Dentro do painel admin, o que eu posso destacar na página inicial, então ele mostra aqui o local, né, da onde a minha aplicação está subindo, né, o endereço e a porta, o endereço externo. E aqui a minha base URL, tá? É onde é a base da minha aplicação. Então aqui é basicamente em caráter mesmo informativo. Eu tenho uma outra opção interessante que é o Sync Options. Aqui eu consigo ativar e desativar as opções de sincronização. Então, como eu havia dito para vocês, o comportamento padrão do Light Server, a hora que eu altero qualquer arquivo no meu código-fonte, automaticamente ele faz o refresh da minha página no browser. E aqui eu posso desativar as opções caso eu necessite. Tá? E uma última opção interessante, aqui no meu Network Turtle, eu tenho a opção de criar N instâncias do servidor Light Server. Então, basicamente, eu apenas clicando aqui no botão Create Server, ele vai criando aqui as minhas várias instâncias. Então, por exemplo, criou uma outra instância aqui na porta 3002. Se eu clicar novamente, ele vai criar uma outra instância na porta 3003 e assim por diante. Então, esses são os três principais recursos, né? O primeiro deles é o Sync Options. O segundo, a criação dos meus servidores, né, N servidores. E uma terceira e última opção interessante é o meu Remote Debug. Tá? Se eu ativar aqui o meu Remote Debug, ele automaticamente vai abrir uma outra aba no meu browser, exibindo os mesmos recursos lá da minha área de desenvolvedor dos browsers, seja a área de desenvolvedor do Google, seja a área de desenvolvedor do Internet Explorer, para que você consiga debugar a sua aplicação. Ok? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o painel admin fornecido pelo Light Server. E agora eu vou mostrar para vocês as opções de configuração do Light Server. Então, voltando aqui na minha IDE de desenvolvimento, existem duas opções para eu criar arquivos de configuração no Light Server. A primeira delas é a criação de um arquivo no formato JSON, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou criar um arquivo de configuração no formato JSON, que vai se chamar bsconfig.json. Okay? Dentro desse arquivo, o bsconfig.json, eu posso mudar algumas configurações que são padrões lá do Light Server. Então, em primeiro lugar, eu vou abrir e fechar a chave aqui. A primeira delas, eu posso alterar a minha porta padrão do meu app. Tá? Então, por padrão lá, ele me gera a porta 3000. Eu posso aqui simplesmente alterar para a porta 8089 ou qualquer outra porta que vocês desejem. Uma outra opção interessante dele também aqui na configuração é definir quais são os arquivos que vão ser monitorados para que eu possa fazer o auto refresh. Tá? Então aqui dentro da propriedade Files,
Eu posso colocar o diretório que eu quero, né? Aqui eu estou configurando qualquer diretório aí que comece com qualquer palavra, ou seja, todos os diretórios do meu app, e eu vou monitorar essas extensões de arquivo, HTML, HTML, CSS e JS. Então, qualquer alteração que eu fizer, né, no código-fonte relacionado a arquivos com essas extensões aqui, ele vai fazer o auto-refresh lá da minha aplicação, tá? De forma automática. E uma última configuração que eu posso fazer é chamar essa propriedade server e configurar o meu diretório base da minha aplicação. Então aqui eu vou colocar base dir, dois pontos, ponto barra. Tá? Com isso, o ponto barra ele vai representar que o meu base dir aqui na verdade é tudo que eu tenho abaixo aqui do meu diretório Lite Server. Ok? Vou salvar aqui o meu arquivo de configuração JSON e eu vou subir novamente o meu Lite Server. Tá? Agora ele vai subir o Lite Server na porta 8089. Então está carregando aqui o Lite Server. Pronto, ele vai abrir o browser automaticamente, é um recurso padrão aí do Lite Server. Automaticamente ele subiu a minha aplicação agora na porta 8089, ok? Então essa é a primeira parte da configuração, uma parte mais simples, que é usando o bsconfig.json. Uma outra forma de eu também trabalhar com configurações é criando um arquivo no formato JS. Então aqui eu vou criar um arquivo, vou manter o mesmo nome, ele vai chamar bsconfig, só que agora .js. Quando eu crio esse arquivo, só um momento aqui que eu errei aqui no nome do arquivo. bsconfig.js. Um recurso, uma característica, quando eu crio esse arquivo bsconfig.js, ele vai sobrepor as configurações do bsconfig.json, ok? Então, partindo agora para a criação do bsconfig.js, eu posso trabalhar da seguinte forma, na verdade de forma programática, eu vou criar aqui um módulo .exports function bs return, e aqui dentro eu vou colocar as minhas propriedades. Então no caso lá do JSON, do bsconfig.json, eu fiz a mudança lá da porta. Então aqui também simplesmente posso colocar a propriedade port 8089. Um outro recurso interessante também é mudar o comportamento do Lite Server para que ele não abra o browser automaticamente a hora que eu executo ele, a hora que eu subo o meu servidor. Então para isso eu vou utilizar a propriedade open, dois pontos true, desculpa, dois pontos false. Tá? Por padrão ele usa o open com a opção true, e aqui eu estou usando na verdade ele como false, que é para não abrir o browser de forma automática. Também vou usar um outro recurso chamado log level, e aqui no caso eu vou colocar log level como sendo silent. O que isso vai significar? Vai significar que quando eu subir meu Lite Server, ele não vai mais exibir esses logs aqui que estão com o colchete aqui, ok? Ele vai exibir apenas esses textos aqui, mas não vai exibir o log do próprio Lite Server.
Vou dar um salvar. Vou fechar aqui vou encerrar aqui a sessão aqui do meu Light Server, né? Encerrar a minha aplicação Light Server e vou subir lá novamente. Na hora que ele subir, ele já vai subir com essas características aqui, com a porta 8089. Não vai abrir, deu um erro aqui no Light Server. Escrevi errado aqui o function. Vou salvar novamente. Pronto, ele já vai subir com essas definições aqui. Então, recapitulando, a porta 8089 não vai abrir o browser automaticamente e não vai exibir o log do Light Server. Não vai abrir o browser, então aqui eu vou entrar aqui na porta 8089, vou rodar a minha aplicação. Automaticamente o servidor já está no ar. Então ele não abriu, ele manteve lá a porta 8089, não abriu o browser de forma automática e ele não está mais exibindo o log do próprio Light Server, ok? Então essas são alguns recursos que a gente pode trabalhar dentro do arquivo config JS. Para finalizar, o último recurso que eu vou mostrar aqui, que eu posso utilizar dentro do bsconfig JS, é um componente chamado fallback. O que isso significa? Quando você utiliza o fallback, ele vai permitir você mudar o arquivo padrão da sua aplicação. Então hoje o arquivo padrão da sua aplicação ele é chamado de index.html. Então eu posso simplesmente mudar esse nome padrão e até mesmo mudar o diretório da onde fica localizado o arquivo padrão. Essa é a primeira característica aí do componente que eu vou usar agora, chamado fallback. Um outro recurso do fallback também é permitir utilizar o mod rewrite. Então eu posso criar URLs amigáveis e aí do lado do usuário ele vai ser uma URL amigável, mas quando eu digitar o URL ele vai me direcionar para um outro arquivo, né, um outro caminho dentro da minha aplicação. Para utilizar esse fallback, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é instalar o componente. Para isso eu vou digitar então npm install save dev e aqui o nome do componente, connect history API fallback. Pronto, ele fez aqui a instalação do meu componente então, do fallback. Agora eu vou entrar lá na minha aplicação, dentro do arquivo JSON bsconfig.js, eu vou chamar o meu componente fallback. Então para isso eu tenho aqui já o trecho que eu já havia criado, né, bsconfig.js. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar uma vírgula, vou chamar a propriedade server, em seguida middleware, e dentro do middleware eu vou chamar aqui o número 1, né, que seria a primeira configuração, uma sequência na verdade que ele permite colocar aqui, que começa de 0 até n, tá? Então aqui como o 0 já é reservado, eu vou digitar aqui o 1. E aqui eu vou fazer o include do meu componente fallback. Require connect history API fallback. E aqui dentro eu vou definir, vou chamar aqui a propriedade index.
e vou dizer para minha propriedade index que o meu arquivo default agora ele vai ser chamado, não vai ser mais chamado index.html e sim default.html. Vou salvar, vou rodar aqui o meu Light Server. Pronto, rodei o Light Server. Só que o que acontece? Hoje, nesse momento, o meu arquivo default ele é chamado index.html. Ele ainda está como index.html. Então, se eu rodar aqui a minha aplicação, automaticamente vai dar um erro. Tá? Então, simplesmente o que eu tenho que fazer aqui é entrar aqui, clicar em cima aqui do meu index.html e mudar o nome para default.html. Vou rodar novamente a aplicação e como vocês podem ver, ele executou aqui o meu app. Tá? Carregou aqui a minha página padrão. Ainda dentro do processo aqui de configuração, dentro do bs-config.js, eu poderia, por exemplo, colocar esse default HTML em um outro diretório aqui dentro da minha aplicação e ele faria o mapeamento aí automaticamente, tá? Então esse é o primeiro recurso do fallback, né? Inclusão do fallback dentro do meu Light Server, que é justamente mudar o arquivo default da minha aplicação. E o último recurso que eu quero mostrar para vocês é o mod rewrite do fallback. Então aqui eu posso colocar rewrites e o primeiro rewrite que eu posso fazer aqui é, por exemplo, na minha URL eu vou colocar lá depois do da minha base URL eu vou colocar /teste, tá? E o comportamento que o meu Light Server tem que ter é ele direcionar isso, carregar, na verdade, direcionar para uma página que eu vou configurar aqui, que vai ser a minha página teste.html, tá? Então para isso eu vou ter que criar aqui uma página chamada teste.html. Dentro da página teste.html eu vou colocar aqui qualquer coisa, por exemplo, olá pessoal. Eu vou subir novamente o meu Light Server. Pronto, subi. Vou fazer o teste agora dessa nova URL que eu criei, desse novo mapeamento que eu criei. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, teste, né? Então, eu estou colocando aqui a minha base URL /teste. Automaticamente ele vai reescrever a URL para chamar o meu arquivo teste.html e exibir a mensagem que eu coloquei lá dentro do arquivo teste.html. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês sobre o Light Server, né? Então, recapitulando, o Light Server ele permite você subir as suas aplicações escritas em HTML, JavaScript e CSS. Né? Ele permite fazer isso de uma forma simples e rápida. Ele abre o browser automaticamente, caso você necessite, faz o refresh automático à medida que você vai alterando o código-fonte. E ele, além disso, possui um painel admin com alguns recursos adicionais que você pode utilizar aí ao longo do seu projeto. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e principalmente se inscrevam no meu canal e no blog. Como sempre, eu vou deixar na descrição do meu vídeo a URL para vocês terem acesso à minha área de downloads
e com isso baixar esse projeto como todos os outros projetos que eu faço as liberações aí à medida que eu vou construindo meus vídeos. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.